Pessoal, a gente vai falar ainda sobre a educação. Vamos ler o artigo 209 ao 212, parte 2, então, da semana 13, dia 4. O primeiro vai falar sobre o artigo 209, vai dizer que é possível o ensino ser realizado aí pela iniciativa privada, certo? Só que vai ter algumas condições para que eles participem do ensino. Primeiro, que atenda aí o cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então, a lei de diretrizes e bases da educação ele deve se observar. Além disso, eles têm que ter o que? A autorização do poder público, certo? Então, para participar do ensino, a iniciativa privada precisa da autorização do poder público. Agora, depois de estar em funcionamento, vai ocorrer que a avaliação de qualidade também pelo poder público. Não atingiu a qualidade mínima, vai ser fechado. O artigo 210, ele vai falar sobre os conteúdos, certo? Para o ensino fundamental. Qual a ideia? A ideia é que tanto o aluno que seja da educação privada quanto da rede pública, eles têm aqui uma formação básica comum, certo? Então, visa então assegurar aí uma formação básica comum deles, a respeito do que? De valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. O parágrafo primeiro, ele é muito cobrado em prova. O que é ele? Ele fala sobre o ensino religioso. Ele tem matrícula o que? Facultativa e não obrigatória, como o examinador gosta de cobrar. Constituirá então uma disciplina dos horários normais da escola do ensino o que? Público, do ensino fundamental. Então não é horário, não é contraturno, certo? Por exemplo, é no horário normal, ok? Como que vai ser? Qual a língua vai ser ministrada? O ensino, língua regra, língua portuguesa, exceção quando for comunidades indígenas, que vão ser utilizadas então nesse caso aí língua materna deles, e ainda além disso vai ter os processos próprios de aprendizagem de acordo com a cultura do índio. Artigo 211, os entes federados então eles vão ser organizados aí de forma que colaborem um com os outros aí nos seus respectivos sistemas de ensino. A União ela vai organizar então o sistema federal de ensino do distrito e dos territórios, e também além disso ela vai o que? Financiar as instituições públicas federais, perfeito? Exercerá agora em matéria educacional daqui para frente função redistributiva e supletiva a quem? Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, o que é isso? Ele está falando que vai ter o que? O aportes financeiros, então assistência financeira e técnica aos estados e municípios, IDF. Qual é a intenção? A intenção é que todos os estados sejam garantidos aí o que? Oportunidade e padrão mínimo de qualidade, ok? Onde que o município vai atuar? Vai atuar prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil. Já o estado e Distrito Federal eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui em cima somente estados e o Distrito Federal. Aqui embaixo somente município, e aqui no meio município, DF, barra e estado, ok? O artigo ainda vai falar sobre, parágrafo 4º, sobre a organização de seu sistema de ensino. A União, o DF e os municípios, ou seja, os entes federados, definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório
Então lembra, a gente viu, se é obrigatório, o Estado deve o quê? Trazer aí a possibilidade de que todos possam utilizar. Então vai assegurar. Então isso aqui não tem reserva do possível, ok? Está falando do ensino obrigatório, compete então o Estado a assegurar essa universalização. A educação básica atenderá prioritariamente o ensino supletivo? Não, ensino regular. Perfeito? Não esquece isso. O artigo 212 ainda vai falar sobre porcentagens de aplicação aí das receitas de impostos, ok? Então, a União aplicará anualmente, nunca inferior, nunca menos que 18%. Então, a União vai aplicar 18%. E os demais entes federados, quanto? 25%. Então, os demais vão aplicar mais. Quanto? 25% de receitas resultantes de impostos, compreendidas provenientes de receitas, aliás, de transferências na manutenção do ensino. Ou seja, então, vai estar compreendida nesse montante o que eu recebi de transferência. Então, a União, ela manda para os estados e DF mais municípios. Então, vamos supor que ela mandou o equivalente aí a 20% da renda aí dos impostos. Juntou transferência da União aqui, então vamos supor que tivesse dado da União 20% do montante que eles precisam lá, e aí o restante que eu precisaria só mais 5%, porque está compreendida as transferências que foram recebidas aí para a manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? E aqui embaixo vai trazer outra regra. Qual a regra? A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados e o DF e aos estados, ao DF e ao Distrito Federal e aos municípios, e pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo nesse artigo receita do governo que a transferir. Ou seja, ele está dizendo aqui nesse parágrafo primeiro, se a União tinha lá 100 unidades de valor e precisava mandar lá até 100 unidades de valor referente aos impostos, vai mandar para os estados e DF município, vamos supor 10 unidades de valor disso daí. Então agora eles vão ter o que? Só 90, e em cima desse 90 vai aplicar o 18% e não em cima do 100. O parágrafo 2º vai falar para efeito de cumprimento do disposto do caput desse artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Então, 213 a gente vai ver na próxima sequência aí, que vai trazer algumas regrinhas aí para quem eu posso fazer essa entrega desses valores, inclusive para instituições filantrópicas sem fins lucrativos, ok? O que mais? A distribuição dos recursos públicos assegurará a prioridade ao atendimento das necessidades de ensino, o que? Obrigatório, o que se refere à universalização, padrão de qualidade, equidade e nos termos do Plano Nacional de Educação. O que ele está dizendo aqui? Que vai ter a distribuição dos recursos, eles vão ter que ser empregado aí com ações prioritárias aí para o ensino obrigatório. Então, por exemplo, o município recebeu recurso, a ação dele vai ser para a educação inicial e fundamental, perfeito? Então eu tenho que garantir para esse ensino obrigatório
o que? Universalização, acesso a todos, qualidade e equidade, ainda o que? Nos termos do Plano Nacional. Continuando, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, sétimo, que aqui ele vai falar sobre transporte, sobre alimentação, certo? Então esses programas, eles vão ser financiados não pela educação, mas por recursos provenientes de contribuições sociais e ainda outros recursos orçamentários. Último slide, então, a educação básica pública terá como fonte adicional. Então, tem uma fonte adicional de financiamento, que é a contribuição do salário educação, que é recolhido pelas empresas na forma da lei, ok? As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídos proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes de ensino. Ou seja, o salário de educação vai para, de acordo que se eu tenha 100 alunos, vai ser proporcional a 100 que eu vou receber. Se eu tenho 1000, vai ser proporcional a 1000. É isso que está dizendo aí o parágrafo 6º, beleza? Um abraço e vamos continuar, vamos adiante.